O atacante Diego Gonçalves pode se mudar para o Sport antes do começo do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, quero trazer aqui uns detalhes sobre essa informação vinda de Recife, sobre esse interesse do Sport em contar com o jogador do Goiás, até quando vai o seu contrato, ele que está emprestado pelo Mirassol também. Além disso, quero conversar com vocês sobre algum tipo de atualização envolvendo o caso do Cauã, camisa 10 de apenas 17 anos de idade, que desde que saiu do elenco vem fazendo muita falta. Será que não poderia ser interessante por parte da diretoria do Goiás, esse seu retorno nessa decisão aí contra o Atlético no Campeonato Goiano e também para a sequência difícil, dos próximos jogos nas competições nacionais e internacionais, e um jogador, um meio atacante de destaque do Campeonato Paranaense, que muitos torcedores vêm me perguntando se está ou não acertado com o Goiás. O Robinho, 29 anos de idade, até aqui soma 6 gols marcados na disputa do Campeonato Paranaense. Trazer um pouco mais de detalhes sobre esse jogador e as informações que eu tenho até esse momento sobre o atleta. Esses são os principais assuntos que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, eu vou deixar o vídeo onde eu gravei hoje mais cedo, falando sobre o Ricardo Goulart, onde o Edminho Pinheiro ligou para o meio atacante, o que eles conversaram. Vou deixar esse vídeo no finalzinho para vocês assistirem também, beleza? E o nosso apoiador aqui do canal, a Bet7, para você palpitar nos jogos do Campeonato Inglês desse próximo final de semana, já começando amanhã, no sabadão, sempre com as melhores cotações do mercado. Por exemplo, para a partida entre Manchester United e Everton, uma vitória do Everton fora pagando 6,40, um empate 4,52 e um triunfo do United em casa 1,51 a cada real apostado. Teremos aí também Aston Villa e Nottingham Forest, com a vitória do Aston Villa em casa pagando 1,63, Fulham e West Ham, esse clássico londrino também, com a vitória do Fulham em casa pagando 2,80, Wolverhampton e Chelsea também no domingão, com a vitória do Chelsea fora pagando 1,98, um empate 3,51 e um triunfo do Wolverhampton em casa R$4. Além de Southampton e Manchester City, essa briga pelo título do Campeonato Inglês, um empate, por exemplo, nessa partida com ótimas cotações, pagando R$6,30 a cada real apostado. Nosso parceiro aqui do canal, a Bet7, você vindo aqui pelo nosso canal ou pelo QR Code que eu vou deixar na tela, ou também pelo link no primeiro comentário fixado e também na descrição do nosso vídeo, você garante 100% de bônus no valor do seu depósito até R$500. Então vai lá, faça suas apostas tanto no Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Francês, Italiano, Champions League, Campeonatos Estaduais com o nosso parceiro aqui do canal. Os links você encontra aqui embaixo também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação que veio do Twitter, lá de um perfil chamado Caixa Preta do Sport. É um cara assim que é anônimo, porém vem acertando várias contratações do Sport nos últimos dias, e a mais recente delas de informações é a respeito do Diego Gonçalves. Ponta esquerda, ponta direita do Goiás, 28 anos de idade, até aqui soma 16 partidas na atual temporada, 3 gols marcados e 1 assistência. 15 dos seus 16 jogos como titular nessa equipe do Guto Ferreira. Dá para dizer que é assim um titular absoluto na sua posição, entretanto nas últimas partidas meio que revezando, muito por conta também dessa parte do cansaço físico, com essa maratona de jogos. O contrato do Diego Gonçalves com o Goiás vai até dezembro de 2023. Ele que está emprestado pertence ao Mirassol, a equipe paulista que inclusive nessa atual temporada terá a Série B do Campeonato Brasileiro pela frente. O contrato dele lá no interior paulista vai até junho de 2024. Existe uma opção de compra por parte do Goiás, caso queira ficar com o jogador em definitivo ao final do Campeonato Brasileiro. Se depender do Goiás, acredito que não liberaria o Diego Gonçalves nesse momento. Pode ter todas as suas dificuldades técnicas, mas assim, acho que é um jogador interessante, não para ser o titular absoluto, o craque do Goiás no Campeonato Brasileiro. Entretanto, em algumas partidas como titular, um elenco ali mesclado, entrando no segundo tempo, acho que pode ajudar também. E outro ponto que a gente tem que atentar, que a janela de transferências aqui no futebol brasileiro já está muito próxima do fim. Se encerra até no dia 20 de abril. Então o Goiás teria menos de 2 semanas. Caso não quisesse, por exemplo, contar mais com o Diego Gonçalves, uma eventual liberação do ponto esquerdo, até procurar um outro jogador que já tem uma relativa experiência no futebol brasileiro, é sim uma tarefa muito difícil. Então não acredito muito nessa história do Diego Gonçalves deixar o Goiás nesse momento. Talvez na metade do ano, caso ele mude esse cenário de não ser tão aproveitado pelo técnico Guto Ferreira, aí sim uma eventual rescisão de empréstimo com o Mirassol e repassando ele para outro clube do futebol brasileiro ou do futebol do exterior, aí sim pode ser algo possível. Porém, nesse momento, pode não ser uma unanimidade entre a torcida, porém acredito que se todo mundo perguntasse
para sair o Diego Gonçalves e não chegar nenhum jogador até o início do Campeonato Brasileiro, eu acho 1000 vezes, né, melhor continuar com ele aí, vai que recupera o seu futebol, consegue fazer algumas partidas mais constantes, né, como de fato vem jogando um pouco melhor desde o jogo contra o Anápolis, né, onde ele conseguiu marcar um gol nas quartas de finais. No jogo da ida contra o Cuiabá lá, ele foi muito mal, porém voltou um pouco melhor contra o Atlético Goianiense, contra o Santa Fé também na Sul-Americana, um pouco discreto ainda, porém mais participativo do que o normal. Enfim, um jogador que conhece também a Série A do Campeonato Brasileiro, acho que vale a aposta com a sua permanência até o início da primeira divisão. Como eu falei para vocês, o seu contrato no Verdão apenas por empréstimo, com opção de compra, ele que pertence ao Mirassol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Diego Gonçalves, né? Esse eventual interesse do esporte em contar com seu futebol para a Série B do Campeonato Brasileiro. Será que faz sentido a sua liberação, né, para uma outra equipe aqui do futebol nacional, ou se é melhor continuar com o atleta até o início da Série A? Seguindo aqui com o nosso vídeo, eu quero falar sobre um meio atacante que eu vi muitos de vocês me perguntando, outros até afirmando, né, nas redes sociais, que o meia Robinho, 29 anos de idade, um dos destaques do Cascavel nessa disputa do Campeonato Paranaense, estaria acertado com o maior do Centro-Oeste. Não consegui confirmar com ninguém do Goiás ainda nessa sexta-feira a respeito desse assunto. O único que eu conversei também foi com o Periquito Brisado, onde ele me garantiu que ainda não sabe, né, não tinha ouvido falar a respeito desse nome. Porém, seria sim uma alternativa razoável por parte do Goiás, obviamente dentro de uma aposta. Até aqui soma 16 partidas no Campeonato Paranaense e também só no Campeonato Paranaense, né? Com 6 gols marcados e uma assistência. Titular absoluto dentro desse bom elenco da equipe do interior do Paraná, onde está na final do Campeonato Paranaense, vai fazer o jogo de volta, né, contra o Atlético nesse próximo final de semana, né? O Robinho, que tem um contrato longo lá no Cascavel até dezembro de 2024. A equipe que terá pela frente na sequência da temporada a Série D do Campeonato Brasileiro. Porém, no ano passado, o próprio Robinho tinha feito um bom primeiro semestre no Cascavel, marcando 7 gols em 29 aparições, e para o Campeonato Brasileiro foi repassado ao Figueirense, onde seus números, né, foram bastante discretos. 16 partidas na Série C do Brasileirão com apenas um gol marcado. Então, um jogador que vem atuando muito bem, principalmente no Campeonato Paranaense, em território paranaense. Depois que sai dali, não vem conseguindo desempenhar o mesmo futebol, principalmente, né, nas competições nacionais. Sobre, assim, nas características do jogador, 1,73 m, um meia canhoto, boa finalização de longa distância, boa movimentação também, sabe bater muito bem tanto faltas, escanteios e principalmente um jogador que arrisca chutes de fora da área, tanto é que tem muitos gols, né, durante sua carreira. Por exemplo, em 2021 ele marcou 14 gols em 34 jogos. No ano passado, 7 bolas na rede. Até aqui já tem 6 com a camisa do Cascavel no campeonato estadual. Em 2018 também jogou muita bola pelo Operário Ferroviário na disputa ali da sua temporada. Foram 31 partidas com 6 gols marcados. Então é sim um jogador que vem em crescente na disputa do campeonato estadual. Na hora que tem um desafio, por exemplo, na Série C, na Série B, deixa eu até confirmar, não, ele jogou só a Série C do Campeonato Brasileiro, tanto no Remo na temporada de 2020, né? Foram 15 jogos no total, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Pelo Londrina também ele participou do elenco lá na temporada de 2017, no próprio Operário na sequência daquele ano. Então não é um jogador que vem se destacando a nível nacional, apenas no campeonato estadual. Se for esse Robinho, né, que o pessoal tanto fala, acredito sim ser uma aposta razoável. Porém, para essa região de meio de campo, o Goiás nessa questão de apostas, né, já acabou fechando com o Ariel. Não sei se faria muito sentido mais um jogador com essa característica chegando no meio de campo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador. Como eu falei para vocês, 29 anos, esse contrato longo lá no Cascavel, né, até dezembro de 2024, porém eu não acredito que tenha que fazer uma compensação financeira muito grande para o Cascavel, até mesmo porque ele jogando, por exemplo, uma divisão acima, uma Série B, uma Série A, uma Série C, é mais vantajoso, mais rentável para o próprio clube que mantém, né, os seus direitos econômicos. Esse bom jogador vem jogando bola pra caramba nos campeonatos estaduais lá no Paraná. Porém, na Série C, por exemplo, onde ele teve a oportunidade no Figueirense no ano passado, onde o próprio Figueirense brigou para subir, não conseguiu ser um jogador de grande destaque, né? 16 partidas no total, um gol marcado. Vou até verificar aqui quantos jogos que ele foi titular na Série C. Ele só participou de 6 partidas, né, pelo Figueirense na Série C e não foi titular em nenhuma delas. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Se for esse Robinho do Cascavel, né, obviamente é o único que está atualmente dentro do elenco. Caso tenha algum tipo de atualização,
volto aqui para trazer para vocês, de fato, a tendência que pelas especulações nos últimos dias, o Goiás procure pelo menos mais um outro camisa 10 até o início da primeira divisão, além do Guilherme Marques, do próprio Ariel, pelo menos mais um outro jogador, chegando para o técnico Guto Ferreira, ou outro, né, na Série A, a gente não sabe precisar ao certo ainda, porém com essas movimentações, a tendência é que seja, não sei dizer nesse momento se é o Robinho ou não, porém gostei do que eu assisti dele, principalmente na disputa dos últimos, né, dos campeonatos estaduais lá no Paraná. E para completar aqui o nosso vídeo, também quero trazer uma atualização sobre muitas pessoas me perguntando, né, a respeito do Cauã, um meio atacante de 17 anos de idade que acabou sendo afastado do elenco principal do Goiás e nem sequer participou, né? Obviamente, assim, esse rebaixamento para o elenco sub-20 não é para o jogador voltar para lá e tomar o espaço basicamente de outro atleta, né, que já está se destacando e se desenvolvendo no elenco da base. Ele não participou de nenhuma partida nesse Campeonato Brasileiro da categoria, nem sequer ficou no banco de reservas. Vem treinando em separado, tem esse contrato até abril do ano que vem e não temos nenhuma novidade a respeito do assunto. A mesma questão, o Goiás já tinha ali uma tratativa avançada, um acordo verbal para a sua renovação contratual por pelo menos mais 2 temporadas, 2, 3, aumentando o seu salário e também, consequentemente, a sua multa rescisória. Seu salário inicialmente seria basicamente entre 15 a 20 mil reais mensais, com um aumento gradativo, né, com as suas participações, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, né, o seu empresário principal, o Reinaldo Pita, que já teve uma reunião, né, com o Edmilson Pinheiro para selar esse negócio, já estava tudo acordado, iria realizar, né, a assinatura formal do contrato no dia seguinte, até ele chegar com um eventual propósito, um interesse para vender o jogador para uma outra equipe aqui do futebol brasileiro. Segundo a Rádio Bandeirantes de Goiânia, tanto o Flamengo quanto o Atlético Mineiro estavam monitorando a situação do jovem meio atacante. O Edmilson ficou muito bravo com essa situação, é óbvio, né, se quer vender o jogador, por que não renova o contrato com o Goiás, onde obviamente já estava tudo acertado, tem essa multa rescisória maior, enfim, o Edmilson também ficando muito chateado com essa situação, onde o Goiás seria basicamente um parceiro da equipe, não precisa, né? O Goiás não está nessa situação financeira de, por exemplo, liberar um dos seus grandes destaques nessa atual temporada por uma quantia muito pequena ou até mesmo de graça. Porém, afastando o jogador do time, todas as partes acabaram perdendo muito mais. O Goiás dentro de campo, já que não tem um outro jogador para substituir ele à altura, e olha que estamos falando de um garoto, né, de apenas 17 anos de idade. O próprio jogador, que obviamente quando voltar não vai ser o mesmo que estava naquele momento, pode acontecer algo inacreditável. Porém, você perde o ritmo de jogo, perde a confiança, é ruim, né, essa situação para todo mundo. E para o próprio empresário do atleta, que garantiu que tinha proposta, que, enfim, ia fazer, por exemplo, algum tipo de compensação financeira, não aconteceu. O Reinaldo Pita também, em uma entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia, ele garantiu que não iria, por exemplo, fazer um pagamento da sua multa rescisória e tirar o jogador do Goiás. Essa multa gira na casa aproximadamente de 2 milhões de reais, né, 2 milhões e 400 aqui no futebol brasileiro. Porém, existe um acordo de cavalheiros aqui no Brasil, onde impede, por exemplo, desse pagamento da multa rescisória e levar, né, no caso, gratuitamente o atleta. Porém, se fosse no caso do seu empresário, o Edmilson disse que estava com as portas abertas, era só depositar essa quantia e levar o jogador. Realmente, assim, uma situação que ficou ruim demais, porque não é que o Cauã não tem contrato mais com o Verdão. Não, ele tem mais um ano de contrato ainda, né? Vai até o final do mês de abril do ano que vem. Poderia ser útil nessa trajetória. É óbvio, se a gente tratar, por exemplo, de valores financeiros, um jogador com essa idade se destacando eventualmente no Campeonato Brasileiro da Série A, poderia valer tranquilamente 20, 30 milhões de euros para um futebol do exterior. Vamos supor que o Cauã mantivesse esse mesmo ritmo em uma primeira divisão. Nessa atual temporada, né, foram no total 10 partidas realizadas com 2 gols marcados, acabei olhando aqui errado, 17 jogos, né, que ele soma até aqui nessa atual temporada, com 3 gols e 4 assistências, somando também o elenco de base. Na equipe principal, aí sim, 10 atuações no total, com 2 gols marcados, além de 2 passes para os seus companheiros. Fazendo uma boa primeira divisão, é óbvio que ninguém quer perder o jogador de graça. Porém, nesse momento, sem nenhum tipo de resolução, o Goiás vem perdendo dentro de campo por não encontrar um outro jogador com essa função de distribuição de jogadas, de característica um pouco mais ofensiva no meio de campo. O jogador, obviamente, muito chateado, até mesmo nessa parte financeira, o Goiás já iria começar
começar a pagar um salário maior para o jogador a partir desse mês de abril, e ele ainda está ganhando basicamente aquele salário da base, né, que gira ali na casa de R$ 1.500 mensais. Então, assim, é ruim para todo mundo, e até o momento não temos nenhuma atualização a respeito de proposta de pagamento, de mudança decisória, de uma nova reunião ou algo nesse sentido. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, se faz certo o Goiás, se faz certo o jogador, o empresário, pode deixar sua avaliação. Eu aumentaria um pouco mais a proposta financeira se for esta a questão. Porém, como já estava tudo acertado, acho que é uma falta de caráter muito grande. Acho que o Cauã não precisava seguir por esse caminho apenas da questão financeira agora a todo custo, até mesmo porque seria um contrato longo. O Goiás costuma vender muito bem os jogadores na hora certa, sabe fazer bons negócios. Enfim, acho que precipitou em vários quesitos nessa situação, todas as três partes, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar aqui na tela final o vídeo falando sobre o Ricardo Goulart, também falei sobre o Lucas Mugni, né, aquele argentino que também despertou o interesse do maior do Centro-Oeste. O nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, está aqui embaixo na descrição, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1.000 inscritos, que já está bem próximo, e o nosso parceiro aqui do canal, a Bet7, você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!